Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu trago para vocês o passo a passo da tão esperada a capa da caixa acoplada do modelo Solange, que a gente tem aqui no canal todas as outras peças do jogo de banheiro completo. Procurem aqui então no canal Jogo de Banheiro Solange, e eu estava devendo para vocês então aqui a capa da caixa acoplada. Então, eu fiz alguns testes aqui, fiz a minha peça piloto e desenvolvi ela aqui, toda produzida para vocês. Olha, eu fiz aqui então as aplicações, lembrando que quem quiser as aplicações, todas elas têm a videoaula aqui no canal. Tem a videoaula da borboleta, essa aqui é a flor de cerejeira, o botão de cerejeira, a folha perfeita e o nosso lacinho aqui também tem a videoaula dele aqui no canal. Vou mostrar para vocês como que ela ficou. Então, aqui, ó, é a parte de cima. E aqui atrás eu fiz ela aberta, usando apenas aqui um cordão. O que eu vou dar opção e vou mostrar para vocês que vocês podem também estar colocando 2 cordões. Vai depender ali de como vai ficar a capa de vocês, tá? E esse cordão, ele é móvel. Você pode soltar ele e mudar para onde quiser. É uma opção que vocês podem estar entregando para a cliente de vocês assim, que ela vai ajustar de acordo com a capa dela, certo? A minha capa aqui, ela ficou medindo, então, aqui, de largura, a parte de cima, 15 centímetros de largura aqui, por 40 centímetros de comprimento. E aqui ela tem, então, 22 centímetros desde o início aqui, onde desce a parte aqui da parte de cima, até o final do bico com 22 centímetros. Esse, então, é o tamanho que ficou a capa. Ela ficou pesando aqui, eu confeccionei ela no barbante 85%, então ele é um pouco mais pesado, ficou pesando 415 gramas. Se vocês forem fazer num fio 100%, ele fica ainda mais leve. Vou mostrar aqui, então, os materiais que eu utilizei para confeccionar essa peça. Barbante 85%, esse aqui eu utilizei, então, ele é o número 6 da marca Fial, a cor caramelo, código 22. O vermelho que eu utilizei aqui também é da marca Fial, número 3, cor vermelho, código 79. E para esse acabamento com o bico dourado aqui, que foi pedido da minha cliente, é um barbante tradicional, ele tem apenas aquele fiozinho dourado. Esse aqui é a cor caramelo, eu não tenho o código dele, mas é a cor caramelo com aquele fiozinho dourado. E o peludinho, ele vai bem pouquinho mesmo. Eu usei aqui o Barroco Decore Luxo na cor pérola. Então, para confeccionar ela, eu usei cerca de 250 gramas do bege, aqui esse caramelo, e umas 40, 50 gramas do vermelho. E aí, mais as aplicações, então, foi esse o resultado. Então, para trabalhar essa peça, eu utilizei agulha, número 3,5, aqui eu usei a Clover. Vou precisar também de uma tesoura para remates e a argolinha, essa minha argola aqui é a de 5 centímetros. A argola tradicional aí que a gente usa para artesanato, para estar confeccionando aqui a parte do meio aqui da minha peça. Então, é isso. Eu espero que vocês gostem da videoaula. Aqui eu vou estar dando, então, a opção dela ser aberta atrás. Por quê, gente? Essa parte, algumas caixas, a maioria, né, elas são presas na parede. Né? Eu já tive casos de fazer para cliente e ela não me falar e ficar, e depois a caixa não serviu, ter até que desmanchar em alguns casos. Teve um caso que eu tive que desmanchar. Então, ela se torna mais econômica, não deixa de ser uma peça bonita, porque ela vai estar acomodando ali a caixa e atrás vai estar preso aqui com o cordão, então não vai ter problema. É uma peça mais econômica e mais fácil de estar confeccionando. Então, espero que vocês gostem e aproveitem a aula. Se vocês fizerem a peça, me marquem, que eu vou adorar ver o trabalho de vocês. E é isso, vamos para a videoaula. Então, vamos lá, vou dar início, então, com a parte do centro, então, com a minha argola. E aqui eu vou começar, então, com o fio vermelho. Eu vou fazer com o fio vermelho somente em volta da argola. Depois eu venho, então, com outro fio bege.
Então, eu vou pegar aqui, vou fazer a minha laçadinha tradicional, o meu nozinho, a maneira como vocês fazem. Vou pegar aqui a minha argola e vou aqui dentro dela, laçar aqui e puxar e tirar aqui, tá? Essa pontinha aqui depois e esse nozinho a gente esconde por trás com uma agulha de tapeçaria ou com o próprio fio da agulha mesmo. Aqui, então, eu vou fazer como se fosse pontinho baixo. Ó, eu vou cobrir essa parte aqui, somente fazendo esse pontinho aqui. Para que fique bonito, vocês cuidem aqui para não deixar aqui, ó. Puxou o fio, ó, que ele fique, ó, se ele ficar em cima aqui, ele vai ficar viradinho. Então, sempre que ele fique retinho, ó, laçou, puxou aqui, mantém ele aqui nesse mesmo lado e tira. Não tem uma quantidade exata, é ir preenchendo até que fique bem apertadinho, né? Não tem uma quantidade. Então, vão preenchendo aqui todo, puxando quando vai chegando ao final, até ficar bem fechadinho, onde não dê mais para ver a argola. Então, ó, estão vendo aqui, como eu falei, vão puxando, ó, tá bem apertadinho, ó, aqui, ó, fica bem certinho, já não tem mais lugar aqui que aparece a argola, e tem esse pedacinho aqui, eu vou ir completando até chegar bem onde fique totalmente escondido aqui a nossa argola. É um processo simples, tá? Só tô passando aqui, porém, algumas pessoas nunca fizeram, então, por isso que eu tô explicando aqui. Se você já sabe como fazer isso, você pode adiantar o vídeo e pegar da outra parte, onde você tem a sua dúvida, tá? Então, pessoal, aqui, ó, completei. Agora, aqui, eu vou soltar da agulha. Dei uma leve alongada. Venho com minha agulha de trás pra frente, no pontinho onde eu iniciei. Puxo essa laçadinha lá pra trás. E agora, eu coloco aqui na agulha de novo, aqui por trás. E faço uma correntinha e dou uma alongada. E agora, eu vou cortar o meu fio. Se quiser, pode seguir nessa cor, depende da combinação que você quiser, que você quer fazer. Então, a minha eu só vou fazer o miolo aqui, esse contorno da argola, e aí vou vir com outra cor. Aqui, com a agulha de tapeceiro, por isso vocês deixam uma pontinha mais compridinha, coloca na agulha grossa, e vai passando entre os pontinhos que fica mais fácil. Ou pode vir com a própria agulha de crochê, mas com a agulha de tapeçaria fica mais fácil, sabe? Aquela agulha mais grossa, porque, ó, com a agulha aqui ele não tem por conta da argola como entrar. Então, eu vou fazer no meu aqui, e aí volto para dar continuidade. Voltei aqui, então, ó, escondi as pontinhas por trás, puxando com a agulha de tapeceiro para que fique mais fácil. Agora, eu vou vir, então, com o meu fio bege, minha segunda cor, vou fazer aqui o meu nozinho. Posso vir com ele já na agulha em qualquer um desses pontos e colocar aqui fazendo um ponto baixo e aí subir 2 correntinhas, ou soltar ele da agulha e vir na peça em qualquer um dos pontos, introduzir a agulha e puxar essa laçadinha para frente. Aí, quando eu faço isso, eu preciso subir 3 correntinhas. Quando eu já coloco o ponto baixo, ele já equivale a uma correntinha, então somente 2 para dar altura. Então, vou seguir daqui onde eu estou, faço 3 correntinhas e o fiozinho que tem atrás eu já vou segurando ele para esconder. Laço o meu fio, vou no próximo pontinho, daqueles pontinhos que a gente fez para preencher, aqui esconder a argola. Fiz um ponto alto, laço novamente, vou no próximo pontinho e faço mais um ponto alto. Então, aqui formei um bloquinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas, laço o fio e vou fazer o primeiro ponto do próximo bloquinho exatamente no mesmo ponto onde eu fiz esse último ponto aqui do bloquinho anterior. Então, venho nele, faço um ponto alto, laço o fio, vou no próximo, faço um ponto alto, novamente laço, vou no próximo,
e faço um ponto alto. Então, aqui eu formei um leque de 3 pontos altos separados por 2 correntes. E os últimos, o último ponto desse e o primeiro do próximo bloquinho são colocados no mesmo ponto. Agora, eu faço uma correntinha somente de separação. E eu não vou contar pontos exatos, porque a gente não sabe quantos pontos deu aqui, tá? Então, não precisa se preocupar quanto à quantidade. Então, deixa eu cortar já essa ponta aqui, para ela não ficar atrapalhando no vídeo. Ó, eu já passei por trás ali, escondi. Agora, eu só vou cortar ela aqui. Então, eu fiz uma correntinha, eu laço o fio, eu pulo os 2 pontos, depende, não tem uma quantidade exata. Sempre tentar fazer que seja a mesma distância. E venho aqui, faço um ponto alto. Laço o fio, no próximo, faço mais um ponto alto. Laço no próximo, mais um ponto alto. Aqui eu vou fazer mais um bloquinho de 3 pontos altos. Mais uma vez, vou fazer uma correntinha, vou pular aqui alguns pontos, sempre tentando que sejam a mesma quantidade, para que não fique desigual. Mas o importante aqui é que a gente forme o quadrado para dar início ao square. Fiz aqui, vou fazer mais um bloco de pontos altos. Aqui eu vou formar mais um cantinho. Então, fiz os 3 pontos altos aqui, vou fazer 2 correntinhas. E o primeiro ponto do próximo bloco vai ser no mesmo espaço, no mesmo ponto onde eu já coloquei o último. E vou nos próximos, fazendo mais um bloquinho, certo? Então, eu vou fazer isso por toda a volta. Feito aqui o cantinho, eu vou formar um grupinho aqui, um bloquinho de 3 pontos altos no meio. Sempre daí aqui fazendo uma correntinha de separação. Faço 2 somente nos cantos. E cuidando aqui, não precisa ter uma quantidade de pontos exatos, se o de vocês bater, perfeito. Mas que fique mais ou menos a mesma distância, ó. Como eu fiz aqui esse lado, vou fazer mais aqui, aqui e vou fechar aqui. O importante, o que a gente precisa é que forme aqui 4 cantinhos. Então, já tenho 2, eu vou seguir formando os meus. Então, completei aqui a minha volta. Como eu falei, não precisa contar, não tem pontos exatos, apenas que fique aqui um espacinho e que dê certo de fazer aqui, que forme o quadrado. Então, aqui eu fiz até o meu último bloquinho de pontos altos. 3 pontos altos, eu faço uma correntinha e eu venho em cima aqui da terceira correntinha onde eu iniciei, introduzo a agulha e puxo aqui um ponto baixíssimo. Agora, eu vou iniciar a segunda carreira, então, eu venho no pontinho alto do meio, introduzo a agulha aqui e puxo um ponto baixíssimo. Eu vou só caminhar para vir até o centro aqui, onde eu fiz o espaço de 2 correntinhas. Vou no próximo, caminho fazendo um ponto baixíssimo. E entro dentro aqui, ó, do espaço das 2 correntinhas e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu subo 3 correntes, laço e vou novamente fazer aquele leque de 3 pontos altos. Fiz aqui, então, 3 pontos altos, 2 correntinhas. Dentro desse mesmo espaço, eu volto e faço mais 3 correntinhas, 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, eu faço uma correntinha e venho aqui nesse espaço que eu deixei na outra carreira de uma correntinha e faço 3 pontos altos. Uma correntinha no próximo espaço, 3 pontos altos. Tô fazendo mais rápido essa parte porque ela é bem simples, com certeza vocês já entenderam como que faz. Faço uma correntinha, venho no próximo cantinho, aqui dentro do ponto, desse espaço entre os pontos, aqui das 2 correntinhas anteriores, e faço novamente, então, aqui um leque para formar o canto. 2 correntinhas e volto 3 pontos altos. Então, eu vou fazer isso em toda esta volta. Finalizei aqui minha carreira, os últimos 3 pontos altos, faço a correntinha, venho novamente aqui na terceira correntinha e fecho totalmente a carreira.
Vou caminhando novamente em cima desses pontos altos, até chegar aqui no espaço de 2 correntes. Eu faço também um ponto baixíssimo, e daqui eu subo 3 correntinhas, e vou fazer a mesma coisa, vou repetir essa carreira. A única diferença é que a gente vai intercalar, aqui onde tem o bloquinho de 3 pontos altos, vai ficar em cima um espaço e uma correntinha, e aqui dentro de cada espaço, então aqui desses 3 espaços, vai ficar 3 pontos altos, e os cantos a gente vai fazer da mesma maneira, fazendo esse leque aqui de 3 pontos altos e 2 correntinhas, tá? Então, para não ficar muito cansativo, então eu vou fazer mais uma carreira, mais uma carreira. Então, essa parte do centro vai ter 3 carreiras assim. Completei aqui, então, a terceira carreira. Então, vou mostrar aqui como eu não expliquei, não fiz junto com vocês aí a terceira carreira, só para vocês estarem observando como que é. Então, é só os bloquinhos aqui que a gente vai fazer para fazer uma carreira a mais, então, colocando os bloquinhos nos espacinhos e aqui separados sempre por uma corrente. E o canto mantém a mesma coisa. No meu último aqui, então, eu já completei, fiz a minha correntinha, venho aqui, como fiz nos demais, faço aqui um ponto baixíssimo na terceira correntinha, vou caminhar até o espaço aqui das 2 correntinhas, certo? Para mim tá iniciando. Aqui eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. E mais uma correntinha para ser a minha correntinha de separação, porque eu não vou mais trabalhar o bloquinho agora. Agora, eu vou parar de trabalhar em volta aqui. Eu vou trabalhar numa direção só, porque aqui vai ser a parte do centro da nossa caixa, onde vai ficar o botão da descarga. Então, fiz aqui, então, 4 correntinhas, lembrando, 3 para dar altura e uma de separação. Vou para o próximo bloquinho aqui, espacinho, e faço, então, um bloquinho normal, como eu estava fazendo já. 3 pontos altos, uma correntinha de separação, vou para o próximo, faço os 3 pontos altos, uma correntinha de separação, e sigo até aqui ao final. Então, aqui eu adiantei, ó, vou ficar assim. Aqui é o espacinho inicial, onde eu comecei com as 4 correntinhas, e eu vou ficar com 1, 2, 3, 4 bloquinhos de 3 pontos altos. E 1, 2, 3, 4, e agora eu vou fazer o 5º espacinho. Então, depois que fiz os 3 pontos altos, faço uma correntinha de separação, laço o fio e vou vir nesse espaço aqui, que era o cantinho do nosso square, onde tem as 2 correntinhas. E ali eu faço um ponto alto. Vai ficar assim, então, deixa eu colocar aqui para ficar bem claro para vocês a quantidade. Então, vai ficar 5 espacinhos e 4 bloquinhos de pontos altos. Agora, eu vou trabalhar em carreiras ida e volta. Então, eu vou virar o meu trabalho. Eu estou aqui onde eu fechei o espacinho, eu vou subir 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto, e dentro desse espacinho aqui onde eu fiz, esse último espacinho da carreira anterior, eu vou colocar 3 pontos altos. Então, no canto aqui na lateral, eu vou ficar aonde fica, quando fica a parte dos bloquinhos cheios, eu vou ficar com 4 pontos altos ao invés de 3. Por quê? Porque se eu colocar 3 aqui, depois eu vou vir fazer uma outra carreira de acabamento e eu vou laçar sempre nesse ponto, vai ficar só 2, ele vai ficar estranho. E se eu também fizer só 3, ele não vai dar uma largura certa aqui com o square, ele vai dar uma afinada, não vai ficar legal. Então, façam com 4, porque eu fiz o meu aqui e deu certo. Somente nas laterais, o restante segue o mesmo padrão de 3. E aí, eu sigo uma correntinha, vou aqui e faço os meus bloquinhos. Vou fazer até o final da carreira e vou mostrar como é que vai ficar depois dela finalizada. Fiz aqui a parte dos bloquinhos e eu tô aqui no último, fiz já um ponto alto,
Então, aqui, ó, no último espacinho da outra careira. Então, aqui eu vou fazer 4. Fiz 3, vou fazer 4. Aí, ele vai dar uma largura bem certinha, olha. Aqui, ele dá uma leve afinada, porque aqui a gente trabalhava em volta. Então, se eu for fazer muitos pontos, aqui ele vai ficar muito largo depois que ele se assentar. Porém, se eu fizer só 3, ele vai ficar muito estreitinho aqui, não vai ficar legal. Então, façam 4, porque esse pontinho depois a gente vai usar. Então, agora eu vou novamente virar o meu trabalho e aqui eu vou subir, então, 4 correntinhas, que são 3 para dar altura e uma para separação, e vou para o próximo bloquinho, certo? Então, é só repetição. Eu vou fazer isso, então, por 10 careiras. Então, contando aqui a primeira, depois que eu parei de fazer aqui a parte do centro em squares. Então, eu fiz 1, 2, tô iniciando a terceira, vou fazer isso até completar 10 careiras. Completei aqui, então, as minhas 10 careiras. Cuidem bem, prestem atenção para vocês contarem certinho as 10 careiras. Então, ó, tem aqui, ó, 1, 2, 3, aqui é fácil de identificar aonde ficou aqui o lequinho no canto. E aí, eu vou contar, ó, a partir daqui eu comecei, então, a formar as careiras de volta. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, eu vou fazer aqui uma correntinha, vou alongar um pouco o meu fio e vou cortar. Vou arrematar aqui, puxo aqui para ele não soltar. E eu vou vir aqui do outro lado fazer a mesma coisa, eu vou fazer também 10 careiras. Então, eu vou fazer a laçadinha. E vou vir aqui da mesma maneira, ó. Vou vir aqui no pontinho. Aqui eu faço um ponto baixo. Faço aí, então, 2 correntinhas, porque eu já fiz o ponto baixo, e mais uma correntinha, laço e vou no próximo espaço e vou fazer os bloquinhos. Então, é a mesma coisa que eu fiz do outro lado, também aqui 10 careiras. Sempre daí cuidem que nas laterais aqui, onde é ponto fechado, ao invés de 3, eu coloco 4, para que ele fique reto, fique mais certinho, ok? Então, completar aqui também as 10 careiras desse lado, e aí eu volto para dar sequência. Lado formando as 10 careiras. Conferem certinho se tem as 10 careiras. Então, 10 careiras para cá, a partir dos squares. Aqui o square são 3 careiras e 10 careiras aqui, tá? Então, aqui a bolinha, aqui o nosso argola tem que ficar bem ao centro. Aqui eu vou estar, então, conferem se também se tá aqui o ponto certinho do lado avesso e o lado direito, ó. Vocês vão notar que então, esse aqui é o lado avesso, esse aqui é o lado direito. Então, eu vou iniciar vindo pra cá. Aqui são 4 pontos no final. Então, eu vou subir 3 correntinhas. Vou laçar o meu fio e nesse pontinho aqui do cantinho, eu venho e faço mais 2 pontos altos. Vão ficar um total de 3 pontos altos aqui, bem no cantinho. Vou laçar o meu fio e vou nos próximos 3 pontos e eu vou fazer um ponto alto para cada ponto. Então, agora eu vou fazer uma careira toda em ponto alto fechado. Fiz os 3 pontos altos em cima dos 3 pontos que tínhamos aqui. Aqui nesse espacinho é uma correntinha, então, eu vou colocar dentro dele um ponto alto. E, novamente, tenho o bloquinho. Vou fazer ponto alto para cada ponto e no espacinho um ponto. Então, vou fazer isso toda essa parte até o cantinho aqui. Completei aqui todos em ponto alto aqui. Então, eu fiquei com um total de 19 pontos, tirando esses 3 pontos que foram colocados no mesmo pontinho. Eu contei a partir dali, somente o que foi colocado nos 3 bloquinhos e no espacinho até aqui no canto, onde são 4 pontos, eu fiz somente os 3, porque aqui vai ser mais um aumento. Então, aqui, esta parte reta aqui, o meu aqui ficou com 19 pontos. Aqui, eu vou fazer a virada para mim trabalhar desse outro lado. Então, aqui é onde eu iniciei, tem as correntinhas, mas é um pontinho, né, que a gente vai trabalhar.
eu venho dentro dele uma correntinha e vou fazer aqui também 3 pontos altos. É um pequeno aumento para que forme uma pequena curva e ele não fique tão repuxado. Não fique repuxado, né? Ele vai fazendo a volta, mas ele não precisa ser tão aumentado. Então, não tem correntinhas, é só ponto fechado. Então, 3 pontos altos colocados dentro do mesmo pontinho. Agora, eu vou trabalhar nessa parte reta, aonde em uma careira aqui eram os 4 pontos e outra tem o espacinho. Eu já vou fazer aqui, ó, que é nessa mesma correntinha onde eu coloquei os 3 pontos altos, eu vou laçar por ela aqui e vou fazer 2 pontos altos. Vou no próximo aqui e faço 2 pontos altos. Aqui vai ser assim, sempre 2 pontos altos para cada ponto que foi feito na careira. Esse é o ponto vai estar deitado, porque eram careiras aqui de ida e volta, e aqui eu vou colocar 2 pontos altos. Vou fazer assim até chegar aqui onde tem o square, e eu vou mostrar aí a quantidade e como que eu vou fazer aqui. Então, adiantei aqui, ponto alto, tudo em ponto alto, não tem correntinhas, aqui é somente ponto fechado. Então, nas careiras aqui no espacinho, 2 pontos, na careira aqui que é cheia, 2 pontos, olha, 2 em 2. E eu fiz aqui os meus 2 pontos dentro do espacinho aqui. Aqui eu tenho o square, então tem esse espacinho aqui, nós não vamos fazer nada nele. Eu já vou pular aqui dos 2 pontos que eu fiz no espaço e vou no bloquinho de 3 pontos altos. E aqui eu vou fazer igual eu fiz lá na ponta onde eu iniciei. É somente ponto sobre ponto. Então, nos pontos do bloquinho, 3 pontos, um para cada um. E no espacinho aqui era feito uma correntinha, um ponto alto, e vou seguindo. Então, é somente isso. Quando chegar aqui também nos 3 pontos altos que são do leque, do canto, eu faço os 3 e pulo direto para o espaço, fazendo 2. Vou fazer isso em toda a volta até chegar aqui no canto. Aqui eu vou fazer os 2 pontos aqui no ponto, e bem no cantinho, 3 pontos altos dentro de um ponto. E aí, eu já sigo para os 3 e vou formar esse lado e aqui outra parte até chegar aqui onde iniciei, tá? Eu vou adiantar aqui. Cheguei aqui ao final, então, eu completei toda a volta do meu trabalho com ponto alto sobre ponto. E aqui na lateral, 2 pontos para cada ponto aqui da careira anterior. E no cantinho, bem no cantinho, 3 pontos altos juntos para dar esse efeito aqui, para que ele não fique repuxado. Então, eu fiz isso por toda a peça. Então, nessa parte maior aqui, contando a partir do pontinho aqui, desse cantinho onde foi feito os 3 pontos juntos, ficou um total, aqui ó, 3 pontos juntos, lá naquele cantinho que foi iniciado. Ficou um total de 59 pontos, até o outro pontinho do outro canto, aqueles 3 pontinhos juntos. Na parte menor aqui, fiquei um total de 19 pontos altos, de um trio daqueles pontos até o outro. Então, 59 na maior e 19 no menor. É importante, sim, essa quantidade para que dê certo a hora de fazer, então, a montagem dos pontinhos puff. Então, fiz os últimos 2 pontos altos aqui, eu vou fechar aqui na correntinha, porque aqui eu já havia feito um aumento. Então, venho aqui na terceira correntinha, introduzo a minha agulha e puxo, formando um ponto baixíssimo. Agora, eu vou dar uma leve alongadinha no meu fio. E vou vir aqui, ó, por trás da correntinha onde eu iniciei, das 3 correntinhas. Vou introduzir e vou puxar. Vou fazer de novo. Vou dar uma leve alongada para eu conseguir virar. Vou dar esse giro na agulha, cuida para não perder essa laçadinha da agulha. E venho aqui na correntinha, que é o primeiro ponto daqueles 3 pontinhos juntos. E laço aqui por trás assim. Tenho meu fiozinho aqui. Agora, eu venho e tiro. Formei aqui um ponto baixo, pegando por trás. Subo 2 correntinhas para dar a altura do ponto alto, como eu já fiz aqui o pontinho baixo.
Laço novamente e agora eu vou repetir ponto sobre ponto, somente pontos altos sobre pontos. Só que eu não vou pegar aqui, eu vou vir por trás, introduzo a minha agulha por trás, passo por frente do ponto, busco o meu fio lá atrás, puxo aqui e aí eu finalizo ele. Vou fazer mais um, ó, laço, introduzo a agulha aqui, então eu não vou fazer em cima, ó. Eu venho, abraço esse ponto aqui, vou lá pra trás, busco o meu fiozinho e tiro. Deixa eu fazer mais alguns aqui junto para vocês acompanharem. Laço e busco o meu fio. Então, ele vai ficando assim, vai ficando essa nervura aqui, e aqui onde vou tá mudando para a parte que vai descer, então, abraçando a nossa caixa. Se não quiser fazer isso, não é obrigado, não vai fazer diferença, assim, na peça de vocês. Quem não quiser essa nervura, quiser uma parte que ela seja mais arredondada, é só pegar ponto sobre ponto normal e fazer uma carreira de pontos altos. Eu vou seguir aqui, vou completar toda a minha volta, lembrando que aqui não tem aumentos, nem naquele cantinho que a gente fez. Não tem aumentos, é somente esse ponto aqui, pego assim por trás, aqui abraçando o pontinho. Feito isso em toda a volta. Completei toda a minha carreira aqui, então, fazendo esse ponto alto, pegando assim por trás, aqui por baixo, do meu pontinho anterior. Como eu falei, quem não quiser fazer isso, pode fazer somente o ponto alto normal, só para dar uma altura a mais, para ele dar aquela viradinha na caixa. Não precisa, não é obrigatório fazer isso, né? Vai dar certo igual se você fizer ponto alto normal, porque como vocês viram, não tem aumentos, é só para dar um detalhe para que ele desça mais certinho. Então, fiz o meu último aqui, aí eu venho aqui na correntinha, na terceira correntinha, na segunda, né, porque aqui a gente subiu só duas, porque era do ponto baixo. Faço aqui um ponto baixíssimo, aqui eu vou arrematar, então, eu vou dar uma alongadinha no meu fio, vou soltar aqui a laçadinha, vou pegar lá de trás pra frente, e aí puxo essa laçadinha lá pra trás, aqui eu já venho, faço uma correntinha, alongo um pouco o meu fio e corto. Vou cortar, porque eu vou agora trabalhar com o fio peludinho. Quem não quiser usar o peludinho, pode usar, seguir o barbante tradicional, que também vai ficar bonito. Então, agora eu vou trabalhar aqui com o meu fio peludinho, Decoro Luxo. E eu vou começar a trabalhar no primeiro pontinho do aumento aqui, dessa voltinha que foi feito na carreira anterior, que vai ter esses 3 pontos altos juntos aqui, que nessa carreira aqui foi feito, então, ponto sobre ponto. Só que eu não vou começar aqui onde eu terminei, onde eu iniciava sempre a minha carreira, que tem aqui as correntinhas. Porque o Decoro Luxo, se a gente trabalhar ele do avesso, o lado avesso dele, no caso, ele vai ficar mais peludinho. Eu vou fazer 3 carreiras do Decoro Luxo. Vou fazer carreiras de ida e volta. Mas se eu começar, então, da outra ponta, eu vou ter 2 carreiras, onde o Decoro Luxo vai estar do avesso, vai ficar mais peludinho para esse lado. Então, eu vim trabalhar, ó, aqui, então, eu vou finalizar. Eu vou vir trabalhar neste outro canto aqui, ó. Aqui eu vou localizar, ó, os 3 pontos que eu fazia no cantinho. O ponto que tá em cima, então, é esse, é aqui que eu vou começar. Então, eu vou virar a minha peça, porque eu vou ficar com ela aqui virada do avesso pra mim. Vou pegar, então, o meu fio, vou fazer a laçadinha inicial, peludinho, vou vir aqui. Então, ó, aqui são os 3 pontos, vou achar o pontinho que tá em cima, então, o primeiro ponto é esse. Eu vou introduzir minha agulha aqui, fazer o ponto baixo, fazer 2 correntinhas para dar altura já de um ponto, que com esse ponto baixo ele formou, então, 3, e vou no próximo ponto fazer um ponto alto.
E vou fazer aqui, então, agora, ponto alto sobre ponto alto, sem aumentos também. Laço meu fio, vou indo ponto por ponto, em cada um deles eu vou distribuir um ponto alto. Não terão aumentos nem aqui e nem na curva, porque a gente não precisa abrir, essa peça precisa descer certinha e encaixar. Então, eu vou fazer isso em toda esta volta aqui, essa parte menor. Vou virar aqui, sem aumentos, apenas ponto sobre ponto. Vou fazer também na parte maior. Vou vir aqui nessa parte menor e vou fazer até aqui, ó, o último pontinho daqueles 3 que foi feito no início, que aqui justamente é aonde tá a correntinha, que tem o fiozinho aqui que eu ainda não arrematei. Eu não vou fazer atrás, porque ela então, vai ficar aberta a capa, então não vai ter desse lado. Quem quiser fazer, vai fazer, mas eu vou fazer somente esses 3 lados. Então, eu vou fazer até o final. Então, eu completei a minha carreira aqui, como eu falei pra vocês, ó, eu só vou fazer até essa parte aqui, então, exatamente em cima, aqui, ó, dos 3 pontinhos. Aqueles 3 pontinhos, ó, que a gente fazia no início, lá, juntos, aí depois na outra carreira do barbante, ponto sobre ponto, e aí agora eu venho, então, ó, o meu último ponto é esse aqui, tá? Agora, eu vou virar o trabalho e vou voltar fazendo ponto sobre ponto. Aqui, como o decore luxo, ele é mais grossinho, vai dar a impressão que ele vai abrir, mas é normal. Aí, depois, quando vier com o barbante, ele vai se ajeitar. Então, parece que tem aumentos, porque realmente ele é mais grosso, ó, ele vai ficar mais abertinho assim, mas isso é normal. Então, aqui serão 3 carreiras, eu fiz uma, eu vou fazer mais duas, perdão, né? Fiz uma, vou fazer mais 2, será um total de 3 carreiras. Somente carreiras ida e volta. Então, eu cheguei aqui, eu virei o trabalho, subi 3 correntinhas, vou no próximo pontinho e sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto, sem ter aumento nenhum. E cuidem como o decore luxo tem esses pelinhos. Quem tem mais dificuldade, fique bem atenta para não pular nenhum ponto. Então, eu vou fazer aqui as minhas 3 carreiras, iniciei a segunda, vou finalizar essa, vou fazer a próxima também. Não tem dificuldade, é só fazer carreira, ida e volta. Então, aqui, pessoal, completei a terceira carreira, como eu falei, carreira ida e volta, sem aumento, sem nada. Fiz aqui o último ponto, faço uma correntinha, vou alongar o fio, porque agora eu vou voltar a trabalhar com o barbante. Aperto bem aqui para ele não soltar. Eu vou voltar a trabalhar com o meu barbante caramelo, então, da mesma cor aqui da base. Vou virar meu trabalho, porque agora sim, com o barbante, eu vou vir trabalhar do lado direito. Então, aqui, ó, dá pra ver bem, 3 carreiras, mesmo sendo decore, dá pra ver bem. Vou vir aqui, vou fazer a minha laçadinha normal, e vou iniciar também, vou fazer aqui uma carreira de ponto alto, ponto sobre ponto, sem aumentos. Só para a gente dar sequência, para que fique mais fácil de vir trabalhar com o ponto puff depois. Então, fazer uma carreira de ponto alto. Quem assistiu a videoaula do restante das peças lá, eu sempre faço uma carreira de ponto alto diferente, né, do tradicional, colocando vários aumentos, a cada 3 pontos um aumento, para fazer na parte dos tapetes, assim. Então, essa carreira logo após o decore, lá é feito com aumentos. Aqui não tem necessidade, porque eu não quero que essa peça se abra, né? Lá era por questão de fazer com que ela ficasse bem assentada ao chão. Então, no meu ponto, nunca dava certo eu fazer ponto normal, com o barbante logo após o decore, porque ele ficava todo repuxado. E várias pessoas também me falaram que acontecia isso. Então, lá pro tapete funciona perfeito. Porém, aqui, a gente sabe que as caixas, elas não descem reto para baixo. Elas descem dando aquela afinada. Então, esse ponto aqui vai ajudar nisso. Então, não tem problema. Aqui, então, serão pontos normais, sem aumento nenhum, somente ponto sobre ponto. Então, aqui, fiz o meu pontinho baixo, eu vou subir 2 correntinhas, vou no próximo e faço
um ponto alto e vou seguindo, trabalhando, então, uma carreira inteira de ponto alto. Inteira, que eu digo, é em cima do decore aqui, que agora a gente só vai trabalhar essa parte, esse lado aqui não vou trabalhar mais. Então, vou completar a minha aqui. Finalizei, então, aqui essa carreira no barbante, ponto alto sobre ponto alto, lembrando, então, que aqui não tem aumentos. No total, eu fiquei aqui 109 pontos. Então, contem aí de vocês para que dê certinho os pontos puff. Então, o meu ficou com 109 pontos altos. Finalizei aqui meu último ponto, faço uma correntinha, alongo meu fio um pouco e eu vou cortar, porque agora eu vou fazer os pontinhos puff, e aí eu vou fazer aqui o meu em vermelho. Então, eu vou trocar aqui o meu fio. Aperto bem aqui e eu vou começar, então, aqui do outro lado, para que fique do lado direito, ó. Essa aqui é a parte que não vai ser trabalhada, e aqui, então, onde vamos começar, que foi onde a gente começou do outro lado também, aqui foi iniciado as 3 correntinhas. Eu pego o meu fio vermelho, venho, faço a minha laçadinha, meu nozinho, e vou vir aqui em cima, na terceira correntinha, tirar os pelinhos daqui da frente, ó, bem em cima, na terceira correntinha onde eu iniciei a outra carreira, e faço aqui um pontinho baixo. Fiz o pontinho baixo, faço 2 correntinhas, e agora eu vou trabalhar os pontos puff. Vou fazer os primeiros bem devagar, para quem não tem prática, não conhece. Então, vou laçar o meu fio, volto no mesmo pontinho onde eu coloquei o meu fio vermelho. Laço meu fio lá atrás e dou uma alongada. Laço o fio novamente. Venho nesse ponto, introduzo a agulha, vou buscar o meu fio lá atrás e dou uma alongada. Novamente, laço o fio, introduzo aqui no ponto, laço e puxo. Então, eu fiz 3 vezes isso, fiquei com 6 laçadinhas, porque a laçadinha aqui eu laço o fio e aqui eu busco ele aqui atrás. E mais o pontinho que já estava na agulha, então, o total de 7 laçadinhas. Agora, eu vou pular um ponto, então, aqui eu fiz na correntinha, eu vou pular esse primeiro ponto e vou no ponto seguinte. Ó, eu não tiro da agulha agora, eu vou tirar quando venho no pontinho aqui. Eu já tô levando meu fiozinho pra esconder. Introduzo a agulha aqui, busco meu fio lá, faço aqui um ponto baixo e agora eu tiro tudo. Vai ficando assim. Faço 2 correntinhas, laço o meu fio e agora eu vou fazer o puff, ó, aqui vou dar uma afastadinha no puff anterior, abraçando aqui aquele pontinho baixo onde foi finalizado. Então, vai ter sempre um espacinho ali onde a gente vai colocar. E novamente, ó, laço o fio, venho, introduzo a agulha e alongo. Pulo um pontinho de base, vou no próximo, busco o meu fio e tiro tudo. Vou cortar o meu fiozinho aqui, eu já escondi ele o suficiente, vou cortar para não ficar atrapalhando no vídeo. E assim eu vou fazendo, faço 2 correntinhas, venho no espaço, laço, fiz os 3, pulo um pontinho, e no próximo eu fecho o meu puff. Então, ele vai ficando assim, tá? Ele é bem gostoso de fazer, só requer um pouco de prática. Eu vou fazer mais um. 2 correntinhas sempre, laço o meu fio, venho aqui nesse espaço, ó. Aqui é o pontinho baixo onde eu coloquei, ó. E vai ficar esse espacinho aqui. Então, é só introduzir a agulha aqui, buscar o fio atrás e dar uma alongada. Não precisa alongar muito, mas também não alongue muito pouquinho, porque senão ele vai ficar muito repuxado. Tente manter uma tensão certa para todos eles, para que fiquem todos do mesmo tamanho. Fiz 3, ó. Tô com ele nesse pontinho aqui, pulo esse e nesse próximo eu venho, puxo meu fio e agora tiro, faço um ponto baixo. Então, eu vou fazer isso por toda
esta carreira até chegar ao final. Então, ele vai dando aquela fechadinha, era por isso que nos tapetes eu fazia pontos a mais aqui, para que ele ficasse retinho. Como aqui ele vai afunilando, não tem problema, que é para se moldar melhor a caixa, então não vai ter problema. Vou completar os meus aqui, quando eu estiver chegando no final da carreira lá, eu volto para mostrar como que vou finalizar e também passar a contagem certinha de quantos espacinhos aqui dos puffs que vai dar aqui o meu. Então, estou aqui chegando ao final dessa carreira de ponto puff. Vou fazer aqui o último ponto puff e vim mostrar para vocês que se tiverem, então, vocês fizerem essa quantidade certinha de pontos altos aqui, então, de 109 pontos altos, ele vai dar bem certinho aqui. Então, fiz aqui o meu penúltimo ponto puff, fiz as duas correntinhas, então, vou fazer ele aqui, passei uma, duas, três, e vou pular um pontinho e vou colocar exatamente no último ponto, então, fechou bem certinho mesmo. Aqui eu fiquei com um total de 54 espacinhos entre os puffs, 54, ó. Espacinho que eu falo é esses aqui de duas correntinhas entre um puff e outro, que é aqui que a gente vai usar essa alcinha para colocar os pontos da próxima carreira. Então, 54 para dar a quantidade certa. Aqui eu fechei esse puff, eu vou fazer mais duas correntinhas só para mim finalizar ele, para ele ficar melhor de trabalhar na outra carreira. Então, ó, fiz duas correntinhas, venho no pezinho onde eu fechei o outro puff e fecho aqui com ponto baixíssimo. Vai ficar essa alcinha que quando eu vier fazer o acabamento, eu vou ter aonde pegar nela aqui. Eu vou puxá-la para trás, então solto da agulha, puxo esse fiozinho lá para trás, faço uma correntinha, alongo e vou arrematar, que agora eu vou voltar a trabalhar com a minha cor caramelo. Vou trocar aqui. Então, vou vir com o meu fio caramelo, vou fazer a minha laçadinha e vou iniciar aqui aonde eu fiz o primeiro puff aqui, subindo as duas correntinhas. Fiz o ponto baixo e subi as duas correntinhas. Vou iniciar aqui para que ele fique do lado direito. Então, eu venho dentro desse primeiro espacinho aqui, dessa primeira alcinha, faço um ponto baixo e subo mais duas correntes para dar altura de um ponto alto. Laço o fio, venho nesse mesmo espaço, faço mais um ponto alto, ficando um total de 2. Vou no próximo espacinho, ó, vai ter sempre essas argolinhas entre um puff e outro. Vou no próximo e faço aqui dentro também 2 pontos altos. Ó, já estou levando o meu fio para esconder ele. Vou no próximo e faço 2 pontos altos. Eu vou fazer isso por toda a minha volta, em cada uma dessas alcinhas do ponto puff, colocando 2 pontos altos. Então, gente, finalizei aqui a minha carreira de pontos altos, 2 pontos altos para cada espacinho dos puffs, cada alcinha. Lembrando que aqui ao final, ó, é ainda aquela alcinha do ponto puff. Essa aqui que foi feito duas correntinhas apenas para fixar aqui, para dar essa... Para quando vier fazer o acabamento ter esse espaço aqui, a gente não coloca, tá? Somente naqueles 54 alcinhas dos puffs. Então, aqui eu fiquei com um total de 108 pontos altos. É o que vai dar certo pra gente colocar o bico rendado depois. Agora, eu vou virar o meu trabalho. Quem não quiser fazer carreira de volta, pode estar fazendo aqui uma correntinha e arrematar esse fio e iniciar lá na outra ponta, para que fique sempre do lado direito. Nesse caso aqui da caixa, eu vou fazer aí de volta para mostrar para vocês que também é possível, tá? Então, vai a critério de cada um. Nas demais peças, eu fiz lá no pé do vaso, eu fiz cortando o fio, porque eu não gosto muito do acabamento daqui, mas aqui na caixa eu fiz e ele ficou legal. Então, vou virar o meu trabalho, vou subir 3 correntinhas para dar a altura do meu ponto alto, e eu vou trabalhar novamente uma carreira de ponto alto, ponto sobre ponto, sem aumento, sem nada. Vou pegar aqui, então, ó, ao invés de eu estar pegando as duas, deixa eu
aproximar aqui, ao invés de eu pegar aqui, ó, as duas alcinhas aqui, eu vou pegar somente a da frente. Aqui tá virada pra mim, eu vou estar com o lado avesso virado pra mim. Então, do lado direito, ele vai formar igual a nervurinha ali do pontinho. Lembrando que é opcional, quem quiser pegar os 2 pontos e fazer tradicional, faz também. Então, vou pegar a laçadinha da frente, fazer um ponto alto, ó. Venho aqui, pego somente aqui, ó, a alcinha que tá virada pra mim, a de frente, e sigo. Então, vou fazendo isso também por toda a volta, sem aumento, somente ponto sobre ponto, continuando com os mesmos 108 pontos. Então, fiz minha carreira aqui de pontos altos, chegando no final. Não esqueçam daquela correntinha aqui, que subiu para fazer o primeiro ponto. Então, venho aqui, venho com a agulha dentro dela aqui, e faço aqui também o meu ponto alto, tá? Então, viro o meu trabalho, e agora eu vou fazer uma carreirinha de ponto baixo, também sem aumento, ponto sobre ponto. Então, eu dou aqui, tô com o meu pontinho na agulha, dou uma leve alongada, venho no mesmo espacinho aqui, ó, nesse buraquinho que tem, ó, dá uma leve alongadinha só pra conseguir virar aqui. Coloco aqui, faço aqui um ponto baixo. Aqui também, se quiser pegar aqui, ó, dentro do pontinho, ou se quiser dar um efeito e pegar, então, daí aqui, a laçadinha de trás, ó. Aí, também vai ficar uma nervurinha aqui. Então, ponto baixo, ponto sobre ponto, até o final da carreira também.